Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade ao nosso projeto de Bíblia em áudio para a gente estar aqui edificando a nossa fé e nosso espírito através da leitura da palavra. Vamos lá? Eu sou a missionária Roberta Lima, levantada e escolhida por Deus para estar aqui, auxiliando você no seu conhecimento da palavra do Senhor, direcionando você aos propósitos que Ele tem para a sua vida. Tá bom? A gente finalizou então a terceira carta de João. Agora a gente está entrando na carta de Judas. Ok? Então abre a sua Bíblia na carta de Judas, que só tem apenas um capítulo. No versículo 1 que fala assim: Eu, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, escrevo essa carta aos que foram chamados, isto é, aqueles a quem Deus, o Pai, ama e a quem Jesus Cristo protege. Que vocês tenham mais e mais a misericórdia, a paz e o amor de Deus. Meus queridos amigos, eu estava fazendo todo o possível para escrever a vocês a respeito da salvação que temos em comum. Então senti que era necessário escrever agora para animá-los a combater a favor da fé que uma vez por todas Deus deu ao seu povo. Pois alguns homens que não temem a Deus entraram no meio da nossa gente sem serem notados. Eles torcem a mensagem a respeito da graça do nosso Deus, a fim de arranjar uma desculpa para a sua vida imoral. E também rejeitam Jesus Cristo, o nosso único Mestre e Senhor. Há muito tempo que as Escrituras Sagradas anunciaram a condenação que eles já receberam. Embora vocês conheçam tudo isso, quero lembrar que o Senhor salvou o povo de Israel, tirando da terra do Egito, mas depois destruiu aqueles que não creram. Lembre dos anjos que não ficaram dentro dos limites da sua própria autoridade, mas abandonaram o lugar onde moravam. Eles estavam amarrados como correntes eternas, lá embaixo na escuridão onde Deus os está guardando para aquele grande dia em que serão condenados. Lembre dos moradores de Sodoma, de Gomorra e das cidades vizinhas, que agiram como aqueles anjos e cometeram imoralidades e pecados sexuais. Eles sofreram o castigo do fogo eterno, o que é um aviso claro para todos. Do mesmo modo, esses homens têm visões que os fazem pecar contra o próprio corpo deles, desprezam a autoridade de Deus e insultam os gloriosos seres celestiais. Nem mesmo o arcanjo Miguel fez isso. Na discussão que teve com o diabo para decidir quem ia ficar com o corpo de Moisés, Miguel não se atreveu a condenar o diabo como insultos, mas apenas disse: que o Senhor repreenda você. Mas esses homens xingam aquilo que não entende. E as coisas que eles conhecem por instinto, como os animais selvagens, são essas as que destroem. Ai deles, seguem o mesmo caminho de Caim. Por causa do dinheiro, eles se entregam ao mesmo erro de Balaão. E como Corá, que se revoltou e foi destruído, eles também se revoltaram e foram destruídos. Com as suas vergonhosas bebedeiras, eles são como manchas na sujeira das refeições da amizade que vocês realizam. Eles cuidam somente de si mesmos. São como nuvens levadas pelo vento, que não trazem nenhuma chuva. São como árvores que, mesmo no outono, não produzem nenhuma fruta. São como árvores que foram arrancadas pela raiz e estão completamente mortas. Eles são como as ondas bravas do mar, jogando para cima a espuma das suas ações vergonhosas. São como estrelas sem rumo, para os quais Deus reservou para sempre um lugar no mais profunda escuridão. Foi Enoque, da 7ª geração, a partir de Adão, quem há muito tempo profetizou isso a respeito deles. Olhem, o Senhor virá com muitos milhares dos seus anjos para julgar todos. Ele virá a fim de condenar todos os que não querem saber de Deus, por causa de todas as más ações que praticaram e por causa de todas as palavras terríveis que esses pecadores incrédulos disseram contra Deus. Esses homens estão sempre resmungando e acusando os outros. Eles seguem os seus próprios maus desejos, vivem se gabando e bajulam os outros porque são interesseiros. Mas vocês, meus amigos, lembrem
que foi profetizado pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles disseram a vocês: quando chegarem os últimos tempos, aparecerão pessoas que vão zombar de vocês. Pessoas que não querem saber de Deus e seguem os seus próprios desejos. São essas pessoas que acusam, que causam divisões, pois são dominadas pelos seus desejos naturais e não têm Espírito de Deus. Porém, vocês, meus amigos, continuem a progredir na sua fé, que é a fé mais sagrada que existe. Orem guiado pelo Espírito Santo. Continue vivendo no amor de Deus, esperando que o nosso Senhor Jesus Cristo, na sua misericórdia, dê a vocês a vida eterna. Tenham misericórdia dos que têm dúvidas, salvem outros, tirando-os do fogo, e para os outros mostrem misericórdia com medo, odiando até as roupas dele, manchadas pelos seus desejos pecaminosos. Deus pode evitar que vocês caiam e podem apresentá-los sem defeito e cheios de alegria na sua gloriosa presença. Por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, louvemos o único Deus, o nosso Salvador, a quem pertencemos a glória, a grandeza, o poder e a autoridade, desde todos os tempos, agora e para sempre. Amém. Aqui é a carta de Judas, que, se a gente prestou atenção na leitura, parece até ser uma ironia, né? Porque Judas cometeu o pecado contra Jesus, mas ao mesmo tempo aqui ele fala de fé, ele fala de devoção, ele fala de comunhão, ele fala de entrega, ele fala de obediência. Entende? Muitas das vezes aqui na leitura, você parou para prestar atenção, ele coloca detalhadamente o que deve e o que não deve fazer. Aí você para pensar, a mesma pessoa que tinha o intelecto e sabia dos ensinamentos do Evangelho de Deus, de Jesus, por que traiu Jesus? Por que deixou o mal adentrar no coração? Se ele conhecia a verdade, se ele conhecia tão bem a palavra do Senhor, por quê? Muitos são Judas hoje em dia. Muitos agem como Judas. Conhece o Evangelho, se mostra ser uma boa pessoa, mas por trás está te crucificando. Por trás está te dando um beijo para mostrar que é você que tem que ser crucificado. Muitos agem como Judas e crucificam pessoas inocentes. Porque por inveja, porque não fica a cara, porque não quer que se sobressaia. O que a gente pode aprender aqui no livro de Judas, sabendo quem Judas é? A gente não pode viver de máscaras. A gente não deve viver de máscaras. Precisamos ser uma única pessoa de um único caráter. A gente precisa entender que nós vivemos dentro de um planeta. Muitas das vezes a gente esquece isso, por causa da nossa rotina. Mas a gente vive dentro de um planeta e fomos criados por Deus. Deus sonda cada pensamento teu. Antes de você pensar, Deus já sabe o que você vai pensar. Ele sabe a intenção do seu coração para com seu irmão. Nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Nem aqui, quando Judas traiu Jesus, passou desapercebido aos olhos do Senhor. Não é diferente na sua vida. Então, que as suas palavras que saírem da sua boca venham condizer com o seu comportamento, com o que tem dentro de ti. Porque a gente reflete do lado de fora o que temos dentro de nós. Existem pessoas que encenam muito bem, mas uma hora o comportamento entrega. Porque a gente não consegue fingir durante muito tempo. O comportamento, ele nos denuncia em algum momento. Um momento que a gente está descontraído, um momento que a gente está mais relaxado. Se a pessoa que está do seu lado tiver discernimento de espírito, ela capta na mesma hora. Ela capta você fingindo ou você não fingindo.
Então é preciso haver verdade nos nossos corações. Que as nossas atitudes, que os nossos comportamentos venham condizer, venham a ser iguais, não é parecido, é iguais ao que sai da nossa boca. Não seja você a pessoa que cobra, mas você faz tão pior quanto por trás. Seja você a pessoa que cobra e tenha coerência com as suas atitudes ao que você está falando. Não só para a pessoa, mas contigo. Somos testemunhos vivos de quem é Deus. Então você que reconheceu Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, como Filho de Deus, seja um bom exemplo. Não seja um exemplo leviano, não seja um exemplo superficial, mas seja um bom exemplo. Um exemplo de uma pessoa íntegra, um exemplo de uma pessoa verdadeira, um exemplo de uma pessoa sincera, um exemplo de uma pessoa que tem temor ao Senhor. O Evangelho não é sobre nós, o Evangelho é sobre Deus, Jesus e o Espírito Santo. Então quem tem que aparecer, quem tem que se destacar é o Senhor, não somos nós. Então quando você tiver a oportunidade, engrandeça o nome do Senhor através da sua vida. Fale. Quem me deu isso aqui foi Deus. Quem me tornou a pessoa que eu sou hoje foi o Senhor, foi Deus. Agora eu conheço o Evangelho, agora eu decidi me dedicar ao cristianismo, decidi conhecer Jesus, decidi ser um seguidor de Jesus, eu descobri a minha identidade. Fale. Quando a gente fala o nome do Senhor, nós estamos trazendo a glória para Deus, o mérito para o Senhor. O mérito não é nosso, a gente não se cura sozinho. A gente não se liberta sozinho. O único que tem poder de cura e libertação é Deus. Então o nome dele precisa ser evidenciado em nossas vidas. Precisamos dizer ao mundo que Deus existe e que ele nos curou, que ele nos tratou, que ele nos libertou. Entende? Dessa forma, você levando, trazendo a glória para Deus, que é o direito dele, você também vai estar se libertando das suas vaidades, do seu orgulho, dos seus achismos, do seu ego. Então, essa humildade precisa ser trabalhada todos os dias. A gente precisa atribuir quem somos hoje a Deus e não a nós mesmos. Porque dessa forma, além de trazermos Deus à evidência, estamos agradando o coração dele. Quando a gente agrada o coração de Deus, a gente só tem a ganhar. Entende? Então seja você o filho que vai evidenciar o nome do Senhor sempre que for tiver a oportunidade. Tá bom? Não seja um Judas, mas seja filho verdadeiro, sincero, íntegro, que vai evidenciar o nome do Senhor. Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, quero te agradecer por essa palavra, Paizinho. Obrigada, Senhor. Obrigada por trabalhar os nossos corações. Obrigada, Senhor, por nos transformar conforme a tua vontade, Senhor. Colocando em nós um coração mais humilde e sincero na sua presença, para evidenciarmos o seu nome quantas vezes for necessário em nossas vidas, Senhor. Que a gente não venha ter medo, que a gente não venha ter temor, que a gente venha ter orgulho de falar que o Senhor é o nosso Deus, único, suficiente, Salvador. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu quero consagrar cada vida que é Ti, que cada vida venha ter um real encontro contigo, enquanto que sara, transforma, que cura, que liberta. Que cada vida, Senhor, venha ser contigo em espírito e em verdade, Pai, queira desenvolver com o Senhor um relacionamento de uma intimidade. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe sua vida. Que você venha ter um dia, uma tarde, uma noite espetacular na presença do Senhor, tá bom? Fique na paz. Tchau, tchau.